E agora, o convidado do dia. Boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, você internauta. Nós estamos iniciando a entrevista que nós vamos trazer as informações do caso Arthur Knupp, que continua comovendo e mobilizando toda a região. O Arthur Knupp, uma criança de pouco mais de 1 ano, e ele nasceu com atrofia muscular espinhal, que é a doença AME. E para impedir que a doença avance, ele precisa do medicamento mais caro do mundo, o fármaco Zolgensma. E 12 milhões de reais, que é o custo desse medicamento, e nós vamos saber toda essa história a partir de agora, conversando com o pai do Arthur, que é o André Xavier Pereira. André, boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde, todos os ouvintes da rádio. E nós estamos aqui hoje para contar mais um pouquinho da história do Arthur, meu filho, Arthurzinho Knupp, que estamos aí na luta do medicamento mais caro do mundo. Essa é a realidade que vocês têm vivido aí dia após dia, né, o André? Isso, a gente está com mais ou menos, o Arthur foi diagnosticado com uns 3 meses de idade, hoje ele está com 1 ano e 1 mês, então a gente está mais ou menos seus 9, 10 meses de campanha, né, de luta para a gente conseguir a tão sonhada medicação, tão sonhado dia Z do Arthur. Fale um pouquinho sobre a família. Além do Arthur, você e a Mariana têm uma filha? Isso, além disso a gente tem a Pietrinha, que ela tá com 6 anos, né? Que é a irmãzinha do Arthur, que nós somos eu, Arthurzinho e ela, e estamos, como diz, todo mundo da família mobilizado em prol do medicamento do Arthur. Agora, o período em termos da gravidez, como é que foi? Tudo dentro de uma normalidade? O período da gravidez, tudo normal. Fizemos todo o pré-natal, fizemos morfológico, fizemos tudo, nada de diferente até então, até o nascimento do Arthurzinho. Aí o Arthur nasceu e aparentemente dentro de uma normalidade, depois foi diagnosticado com AME. Isso, aí quando o Arthur nasceu, fizemos os testes neurológicos do Arthur, fizemos tudo, aí nasceu tudo normal. Aí quando chegou mais ou menos seus 45 dias de vida, a gente notou que o Arthur estava com um pouquinho de dificuldade para respirar. Aí que a gente foi notar aquilo ali, porque até então o Arthur nasceu um bebezinho muito grande, nasceu com 4,360 kg, então era um bebezão. Eu achei que aquela moleza, que aquele pouquinho que estava mole, seria porque, como diz os médicos, não tinha chegado o tempo dele ainda, tem criança que atrasa um pouquinho, outro que adianta. Foi daí para frente da parte respiratória que a gente atinou os olhos viu que tinha alguma coisa de errado. Então, diante da dificuldade respiratória, aí foi verificar e diagnosticou que estava com AME. Isso, aí a gente era lá da zona rural, pertinho de Caputira, no município de Abricampo. Aí a gente veio, só que o nosso acompanhamento é todo aqui em Manhuaçu, que é a cidade polo da nossa região, né? Aí a gente foi, teve avaliação, trouxe no pediatra dele, notou e já pediu a avaliação do neuropediatra para ver. E um caso engraçado, quando eu cheguei em casa naquele dia, sim, eu fui pesquisar o que acontece quando o nenenzinho tá mole, o nenenzinho recém-nascido mole. Eu puxei na internet, mas assim, foi a mesma coisa de você vestir uma luva. Calçou certinho. Aí notou tudo. Ficou a criancinha mole, que é os sintomas, né? De quem tem a atrofia muscular espinhal, respiração ofegante. Aí se viu direitinho. Aí no outro dia a gente veio para avaliação do neuro. Ainda perguntei, não é aquela doença AME, não. Aí ele deu aquela assim, um alerta e respirou fundo e falou assim, não, papai, não é a doença, não. Falou assim, mas aí na parte da tarde ele já falou que o princípio todo era da doença e a gente foi questionar e pedir nossa transferência para Belo Horizonte, para onde que tem mais recurso, né? E nesse primeiro momento que foi diagnosticado com AME, como é que foi para a família? Na verdade, a gente ficou sem chão. Até você acreditar o que está acontecendo, a gente fica mesmo sem saber, sem chão. Até, como diz, encaixar tudo para você saber aceitar. A fase da aceitação ela é um pouco complicada, porque se você for olhar na internet, que é como diz o Dr. Google, que ninguém nem orienta a gente a olhar, mas não tem como. Você olha, a AME era uma doença muito cruel. E como ela não tinha tratamento nenhum há uns anos atrás, então todos os casos que a gente via eram casos de muita dificuldade. Muito difícil. Então,
a fase da aceitação, mas aí o que aconteceu? Eu conversei com a mãe dele, falamos assim, nós entramos num acordo que quanto mais rápido nós aceitássemos a doença, mais rápido nós ia sair daquela zona e ia correr atrás dos recursos que tem. Porque eu tenho que te falar uma coisa que eu fico muito alegre, sim, não é pela doença, mas eu fico alegre porque hoje a doença do meu filho, ela tem o que fazer. É uma doença complicada, a gente precisa do medicamento mais caro do mundo, é mais de 2 milhões de dólares, que vai basear nos seus 12 milhões de reais. Então, mas a gente tem que ficar alegre porque a gente tem o que fazer. Porque se fosse uns anos atrás eu não tinha nada. E tem muitas mães, muitos pais que têm um filho que não, infelizmente, até hoje nós não temos o que fazer. Nós estamos conversando com o André Xavier Pereira, ele é pai do Arthur Knupp, a criança que foi diagnosticada com AME. Ô André, e aí, posteriormente, identificada a doença, ele ficou um período internado? Isso. Aí quando a gente pediu a transferência de Manhuaçu para Belo Horizonte, que aí a gente conseguiu, aí foi começar os tratamentos da AME, que foi colher confirmação do teste da AME, que é o teste da bochechinha, que colhe. E aí já começamos, né? Que aí já entrou como ele estava com dificuldade de respirar, a gente já foi aquela fase da introdução da girafinha, que ele usa, para quem conhece o Arthurzinho, ele usa uma girafinha, que é uma ventilação, que como a doença dele é muscular, então os músculos ficam fracos, ele fica com um pouquinho de dificuldade para respirar. Não é o oxigênio, é o nosso ar normal, mas que vai com pressão para ele. Então foi uma fase muito difícil, que a gente ficou 3 meses internado no Hospital João Paulo II, Belo Horizonte, e foi a fase de adaptação e também foi aonde que começou a introdução do medicamento que ele toma hoje, que foi o Spinraza. Perfeito. Agora, a partir desse período que ele esteve internado, tudo isso aí demanda um custo, a família está deslocando, adaptar até mesmo a cidade onde ele esteve internado, e aí se viu a necessidade de preparar um local para que o Arthur pudesse estar no aconchego do lar, não é isso? Isso, porque quando a gente veio do hospital, para a gente vir com o Arthur de lá para cá, a gente tinha alguns requisitos básicos, que é para o tratamento do Arthur, porque o Arthur demanda de fisioterapia respiratória, porque como a doença é a parte dos músculos, então se você não fazer, que tem uma maquininha de tosse que a gente faz nele, a fisio respiratória, para o pulmãozinho dele não atrofiar. Então, como ele está ganhando força, mas até então a gente precisa. Então, o hospital faz um requisito básico para a família voltar para casa, que é ter um apoio, ter uma equipe médica aqui, treinada, que foi uma equipe médica daqui quando a gente veio treinar lá, e ter o quartinho dele preparado direitinho para, sim, a gente não quer, mas se houver alguma intercorrência, e também teve o treinamento da família, que foi meu e da mamãe dele, que já estava lá para estar cuidando do Arthur aqui. E para esse quartinho estar funcionando, atendendo o que é necessário, demandou também um investimento alto, né? Demandou do investimento. Algumas máquinas, sim, graças a Deus, a gente ganhou, porque são todas de alto custo, são muito caras. Lá tem um programa Ventilar que disponibilizou o respirador que ele usa, a máquina de tosse a gente conseguiu também, através de doação, e as outras coisas foi uns custos mesmo, mas teve que ter para chegar, para vir embora. E ele é monitorado 24 horas por dia, acompanhado constantemente? Constantemente. Hoje nem tanto, que graças a Deus, como ele toma uma medicação que paralisa a doença, não é o que a gente está em busca, mas é uma que graças a Deus temos disponibilizado, que ele toma, então quer dizer, ele já está ficando um pouquinho mais forte, já está conseguindo talvez ficar algumas partes dos dias, mas assim, monitorado, talvez não por máquina, mas por nós, que tem que estar de olho nele 24 horas por dia. Fala para o nosso público ouvinte, para o internauta, essa vacina que ele está tendo acesso, qual que é o efeito dessa vacina? Ela deve ser aplicada de quanto em quanto tempo? Então, essa vacina que ele toma, Spinraza, ela foi liberada no SUS no finalzinho de 2019 para cá. Ela é uma vacina que ela paralisa a doença dele, que como o corpo dele não produz uma proteína que chama SMN, aí o que acontece? Os neurônios vão morrendo por falta dessa proteína. Essa é uma vacina que aplica na coluninha dele
e ela é aplicada de 4 em 4 meses. Ela tem, se ele não tomar o Zolgensma, que é a outra que a gente está fazendo a campanha, ele precisa tomar essa de 4 em 4 meses pro resto da vida. Então, quer dizer, aí também é uma vacina de alto custo. É importante a gente até citar também, André, que esse medicamento mais caro do mundo, que custa 12 milhões de reais, a quantidade dele apenas 5 ml. Isso, ele é 5 ml aplicado uma dose única. Ele é uma terapia gênica. Ele é como diz o ditado, ele é o top dos top do medicação para a doença dele. Ele é uma terapia gênica, é aplicada uma vez só, entendeu? Ele é um genezinho vivo que vai lá, anda na corrente sanguínea, vai lá no neurônio que está com defeito. Como a doença faz os neurônios motores morrendo, esse medicamento, aquele neurônio motor que não morreu ainda, ele vai lá, reconstitui aquele neurônio, muda o DNA e faz o corpo produzir essa proteína a partir daí, com apenas uma dose. E a família ingressou com uma ação judicial pleiteando o direito a esse medicamento. Isso, a gente entrou com ação judicial. Tudo que a gente descobriu que o Arthur teve a doença, antes até mesmo da gente começar essa campanha, a gente entrou com ação judicial. Já tivemos 3 negativas da nossa justiça, mas não perdemos a esperança ainda não. Não perdemos e não vamos perder, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir essa medicação. Se não for através da justiça, vai ser através de doação, alguma coisa, mas a gente tem certeza porque o Arthurzinho ele tem até os 2 anos de idade para tomar. Então nós estamos numa corrida mesmo contra o tempo, mas com certeza que a gente vai chegar lá. Tem conhecimento de casos que houve também o entendimento da justiça pelo direito ao medicamento em outros casos? Sim, que já conseguiram as medicações. Já a gente teve até então, até um amiguinho do Arthur, que é o Rafa, que é até do Vale do Aço, conseguiu a medicação, teve 6 negativas da justiça, conseguiu, como diz, a complementação, né? Que pegou o dinheiro da campanha e a justiça complementou com o resto. Então a gente teve aqui em Minas e já teve outros casos também fora do estado que já conseguiram. Agora, nesse período em que vocês estão aí nessa guerra, vamos assim considerar, para chegar a esse valor, acredito que um ponto que vai ficar marcado para vocês para sempre vai ser a solidariedade, não é isso? As ações, as iniciativas em prol do pequeno Arthur. Isso, a solidariedade é uma coisa que... A gratidão, eu te falo do coração, você não tem como mensurar a gratidão, porque você vê uma doação, você vê... não tem nem palavras, porque vai ficar marcado, muda a vida da gente completamente. Eu acho que não só da família, mas de muita gente, que você vê que ainda nós temos muita gente boa ainda, que acredita na causa, que acredita no ser humano, e que todos nós juntos nós podemos chegar nos nossos objetivos. E cada ação, cada iniciativa teve um papel fundamental até agora, né? Todas as ações, desde o cofrinho solidário, desde todas as ações, rifas que cada pessoa fez individual, que estão fazendo, todas elas têm um papel super importante na vida do Arthur e chegar nos nossos objetivos. E vocês, até o momento, conseguiram a média de quantos % do valor total? Hoje a gente está mais ou menos com a média de 10% do valor da medicação. Seria aproximadamente entre 1.200.000 a 1.400.000 a média. Eu creio que a gente hoje a gente deve estar chegando a 1.400.000, que é pouco, mas muito também ao mesmo tempo, né? Já é um montante, né? Já é um montante na nossa vida. Agora, o prazo para o acesso ao medicamento, ele também vai expirando, né? Vai se expirando. E o Arthur tem até os 2 meses de idade. 2 anos. Até os 2 anos, desculpa, para estar tomando essa medicação. Perfeito. Ele hoje tem um ano e 1 mês. Então nós temos aí uma luta de poucos meses pela frente, né? Poucos meses. Tá. E os contatos aí, vamos falar antes dos contatos, vamos falar das ações que estão acontecendo nesse momento que a comunidade pode participar. Pois é, gente, hoje, nesse momento, a gente vai ter uma cavalgada que vai sair de Caputira, no dia 3/10 agora, tem uma cavalgada em prol do pequeno Arthur, vamos ter mais 4 shows já confirmados, vai ter quem gosta o pessoal da comitiva estão super convidados para estar participando de nós, quem gosta de dançar aquele forrozinho também, vai ter um forrozinho lá, e vai ter muitas atrações, brinquedos para criança, então estamos todos convidados para a cavalgada que vai acontecer. Também está rolando
uma rifa da camisa do Flamengo. Quem é flamenguista está na hora de ganhar uma camisa do Flamengo com o time atual, toda a camisa toda autografada. Temos também uma rifa, gente, que está acontecendo, uma rifa solidária, que é de uma moto 0 km, um cheque de R$5.000, aí ela vem uma televisão, um celular e um cheque de R$500. E para quem quiser vender a rifa também, vai ter o ganhador da moto, o vendedor que vendeu a rifinha do ganhador da moto também vai ganhar uma televisão, 32 polegadas Smart. E lembrando também, dia 10/10, temos uma feijoada super especial, uma domingueira e uma feijoada lá em Raul Soares, com show e leilão também de gado. E quem quiser saber mais das iniciativas que estão acontecendo, podem acessar através das redes sociais, não é isso? Das redes sociais, isso. O nosso Instagram é ame.arthur, temos também no Facebook, temos um sitezinho do Arthur também, que é ame.arthur. Então, quem quiser saber mais, quiser saber do dia mesmo diário do Arthur, entra no Instagram dele, o ame.arthur, que lá vai estar tudo, vai estar diário, como que é o procedimento, como que a gente faz, o dia a dia mesmo do Arthur, quem quiser acompanhando, e está sabendo também direitinho a história do Arthur. Procura nós na rede social, quem quiser estar em contato também pode deixar uma mensagem lá, que nós estamos abertos. Tá bom, André, eu agradeço a participação e esse sorriso, né, que você traz estampado no rosto, mostra que a esperança existe e que a caminhada está no rumo certo. Isso, graças a Deus, o que a gente mesmo vem, gente, agradecer a cada um de vocês. Se eu pudesse mesmo estar dando um abraço em cada um de vocês, que ajuda, que estão ajudando o Arthur, que conhece a história dele, porque a gente fica super, super feliz. E esse sorriso é porque, igual eu falei no começo da entrevista, o meu filho tem o que fazer por ele. Meu filho, por mais que a doença seja complicada, mas a gente tem o que fazer. A gente foi abraçado por Manhuaçu e região, por onde a gente passa, assim, onde é que conhece o Arthur. Então, como que, por mais que tenha essa doença, como que eu não vou ficar com esse sorriso no rosto depois de tanta gratidão, de tanta solidariedade da nossa região? Muito bem, assim eu conversei com o André Xavier Pereira, ele é o pai do Arthur, o Arthur Knupp, que ele foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal, AME, uma criança de pouco mais de 1 ano, e a esperança é para a aquisição do medicamento que custa R$12 milhões. Então, toda a comunidade, toda a região em prol do Arthur Knupp. Um grande abraço, continue ligado na Manhuaçu, para você internauta, aquele alô. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes.